Megasônicos. Entrevista com o autor Valu Vasconcelos, mediador Ronaldo Santana. Olá pessoal, eu sou Ronaldo Santana, autor e ilustrador, e conversei com o autor Valu Vasconcelos sobre seu projeto multimídia Megasônicos, que já conta com desenhos animados e quadrinhos, além de falar de seus outros trabalhos no mercado de animação. Sem mais demora, vamos para a entrevista. Primeiro de tudo, muito obrigado, Valu, por ter aceitado o convite, vir aqui conversar com a gente aqui da FLIR, comigo também, né? Te conheço já há bastante tempo, conheci primeiro você lá na virada do século, né? Trabalhando no Guerreiros da Amazônia, né? Sim, somos velhos. Eu queria resgatar desse ponto que eu te conheci, né? Que foi ali na virada do século, né? 2000, porque eu sei que eu dei uma olhadinha no teu site lá, no Valu Animation Studio, e eu vi que o Valu Animation Studio ele é datado de 2001. Mas antes disso, você já tinha algum estúdio? Começa por aí para a gente, por favor. Então, vamos lá. Cara, e é engraçado você começar pelo Guerreiros da Amazônia, porque o estúdio começou pela revolta que eu tive no caso do Guerreiros da Amazônia. É um troço louco. Eu já trabalho, o Megasônicos em si, que é o meu filhote gostoso, que a gente vai falar sobre ele data de um pouco antes disso, ele data de 97, 96 para 97, que é quando eu começo a me dedicar muito à computação gráfica, inicialmente com letrinha voando, e depois eu falei, cara, eu quero fazer o que eu gosto, que é personagem, né? E era difícil, era outros tempos, né? O que a gente tem de modernidade de hoje, a facilidade nunca existiu. Mas aí, no meio do caminho, entre um teste e outro, um amigo meu chamado Cleiton Vital, que fez a música do Guerreiro da Amazônia, ele conhecia Neto Favaron, que é o cara que conversou com né, dito, é o Papito, que teve o desenho original dos personagens do Guerreiro da Amazônia, e aí ele estava começando a ter a ideia de fazer um desenho animado, e o Cleiton sabia que eu fazia computação gráfica, que já tinha o Megasônico, já tinha um monte de coisa que estava testando e estava acontecendo, já tinha menção na Newtek. E aí, nesse escritório do Neto, ele conseguiu um investidor, que era o pai do Ronaldo, seu xará. Isso. Ele falou, vamos para a Torre do Rio Sul? Eu falei, vamos. Mas como é que a gente chama a Torre do Rio Sul? Aqui é caro. Para quem não conhece, Rio Sul é um shopping maravilhoso da Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Que tem gente vendo do Brasil inteiro, talvez do mundo. Então, assim, imagina um shopping chique. É o Rio Sul. E em cima do Rio Sul tem a Torre do Rio Sul, que é uma torre empresarial, onde somente as grandes empresas do Rio de Janeiro colocam lá grandes agências de publicidade, a Silvus Fly estava na Torre do Rio Sul. E aí fomos para lá com o Guerreiro da Amazônia, que ainda não era Guerreiros da Amazônia, era uma ideia, a gente estava elaborando junto, e éramos sócios. Não deu certo ali. Tiveram algumas divergências, tiveram algumas complicações, e que isso aí fique para os anais do universo de conhecer. O muito importante é que, no meio do caminho, dito o Papito, eu e o Homero Dias, que entrou depois, que era um especialista em maquete eletrônica, em After Effects, meio que formamos uma empresa. A ideia era ser uma empresa, para a gente fazer os nossos projetos, que inclusive era o Butonet, na época que estavam começando Pokémons, ele era um botão que se transformava em monstro dentro da internet. A ideia era até boa. Mas aí, era junto com a bolha da internet. E na bolha da internet, tudo era $1 million. Você tinha uma ideia, ela valia $1 million. Você tem que ser uma startup. E para você ser uma startup, você tem que estudar a parte de finanças, estudar como é que faz o business plan e tudo mais. E eu sou uma pessoa imediatista pra caramba. Eu sou nerd. E aquele nerd que você fala, pô, a ideia é, sei lá, construir o Adadas. Irmão, no mesmo dia, eu estou buscando tudo que existe sobre o Adadas e botando em cima da mesa, estudando que nem um demônio. E no dia seguinte, eu sei tudo sobre o Adadas e vamos produzir. E o ritmo da rapaziada era outro. Era, não, vamos treinar mais um pouquinho, vamos estudar mais um pouquinho. E nisso passaram-se alguns meses. E aí, cara, ficava aquela coisa de vamos, não vamos, vamos, não vamos, vamos, não vamos. Eu falei, cara, eu preciso andar, cara.
E aí, em 2001, finalzinho de 2001, eu falei, velho, eu gosto muito de vocês, eu vou fazer o seguinte, ninguém quer abrir a empresa. Eu vou abrir a minha, se vocês quiserem, vamos juntos. A gente abre a nossa. Se não tiver a nossa, vai ter a minha. E não tem problema nenhum de fazer o projeto pela minha. Mas eu vou fazer alguma coisa. Eu, nesse momento, sinto no meu osso, nos meus bones, como diz o americano, que é o momento que eu tenho que dar o start, velho. Senão não vai acontecer. E aí eu abri o Valor Animation Studios, que está, se não me engano, 21 de setembro de 2001. Mas eu já trabalhava muito com publicidade, fazendo maquete eletrônica, fazendo programa de televisão, design para programas de televisão, abertura de programa direto, dirigia algumas programações visuais, fazia abertura de documentários, fazia abertura de programa para TV Escola, TV Brasil, TV... Tudo publicidade e coisinhas que eu pudesse treinar, eu estava no meio. Aí chegou um momento que eu falei, putz, eu consigo fazer sozinho, do início até a pós-produção, 5 minutos. Entendi. E aí, no caso, como você falou, você já tinha o Megasonics planejado, né? Mas o Megasonics que você tinha de 97, ele era o Megasonics que você chegou a publicar depois, ou você mudou tudo que você tinha pensado e só reaproveitou o nome? Cara, é muito bom que assim, quando você começa, pelo menos o que aconteceu comigo, tudo que você está fazendo é a cópia de alguma coisa descarada. Então, o Megasonics passou por Mega Man, a história já se passou no presente e ela copiava o que eu fazia, porque eu ando de skate. Não muito agora, porque, né, um senhor de idade. Mas, assim, eu andava de skate, então ele já teve a calça hip-hop com a barra da calça no joelho, e a outra calça lá embaixo, já teve faixa na cabeça. Ele foi meio que seguindo, inicialmente, a minha vida. O Megasonics era eu dentro de um universo muito louco, muito expandido e tal, e que eu não tinha muita ideia da história. Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa inicialmente, era 2 amigos mesmo, porque são 2 lados opostos da mesma moeda que sou eu, não tem jeito. E como é que você coloca alguma coisa que é tão igual e, de repente, expõe em lugares diferentes a estímulos diferentes, e como é que isso se transforma dentro do mundo, e como é que você consegue, dentro do seu ciclo de amizade, naquelas que são mais profundas, como é que você consegue trazer de volta um amigo, ou como é que você consegue se modificar para que se torne um espelho e ninguém se perca no meio do caminho. É a adolescência, né? A adolescência é meio que isso, você está aí com todo mundo que é muito parecido, todo mundo querendo ser igual para poder pertencer, mas chega um momento que as individualidades começam a surgir, dependendo de como é que é a sua família, dependendo de como é que é o entorno, como é que é o seu colégio, como é que é o seu ciclo de atuação social. E aí eu falei, cara, isso eu acho interessante, porque assim, eu gosto de antropologia. E junto com isso, tinha uma coisa que eu sempre gostei, como dizer, eu sou nerd, que eu entendi que o mundo estava muito indo para o fim, o nosso mundo. Se você lembra, tinha a Eco 98 que estava acontecendo, ou Eco 92, enfim, tinha uma Eco que aconteceu aqui no Brasil. No Rio foi a 92. No Rio foi 92, né? Isso. E isso ressonou muito na minha cabeça, que eu comecei a falar, velho, a gente está muito fazendo mal ao planeta de forma continuada. E pelas projeções que tinha lá naquele encontro, que muita gente nem deu muita pataca, eu entendi que a gente estava realmente indo para um momento que era ruim. E eu comecei a pesquisar sobre isso. E aí eu fiz algumas previsões de futurologia. Uma delas era que realmente a camada de ozônio estaria muito deteriorada em 2054, que é onde se passa os megassônicos, e que a gente teria que vestir roupas que tivessem uma proteção, como se fosse uma segunda pele, para que a gente não tivesse queimaduras para câncer de pele. Para minha surpresa, isso virou a roupa UV, que existe, passou a existir. Eu fiz uma previsão de transporte maglev que não se
não chegou, mas a parte de ser veículos automotores independentes com inteligência artificial já aconteceu. Ponto para mim. Ponto para você. Cara, eu fiz algumas coisas que eu falei, cara, o mundo está passando por uma transformação. E o que será natural, porque a humanidade não é inteligente o suficiente para admitir que está errando, é que isso vai dar realmente problema. Aí, tanto que no Megasonics as árvores não existem mais. E isso causa a falta de oxigênio. E o oxigênio é oxigênio artificial. E temos uma praga que muito pouca gente se atentou ainda, que realmente acontece que o oxigênio se torna tóxico o suficiente para poder matar a vegetação. Isso está acontecendo. E aí eu falei, cara, como é que eu boto tudo isso sem ser só um professor? Sim. Ia ficar chatão, né? Falar, gente, salve o planeta. Ia virar só um eco-ativista e tal. E isso foi meio que crescendo, né? E a essência foi se tornando o que ficou na gaveta durante muito tempo. Porque, assim, eu fiz várias possibilidades de Megasonics. O fato de eu não ter publicado naquela época, não ter conseguido fazer a animação em si, a série em si, naquela época, foi muito bom, porque a ideia foi decantando. Eu fui entendendo qual era a essência realmente da história e para que cada personagem servia. E por que era bom realmente eles serem muito iguais, de serem quase mimetizados, e por que essa mudança poderia ser muito legal, porque o drama ficaria muito maior. Se você começa com um personagem que já tem... O roteiro, ele meio que manda você fazer isso, né? Ter sabores muito diferentes, e a complementaridade, ela vai te dar a história. E eu acho que, funciona. Mas no meu drama, eu queria que fosse muito parecido, para que quando a dicotomia aparecesse, você falasse: por quê? Era bom assim, o cara era maneiro, por que não? Né? E aí você embarca na jornada, porque você já comprou o personagem. E aí ele tem uma virada que faz sentido, tem que fazer sentido, senão vira o ato de Deus, né? A gente chama lá na escrita. O Deus e não fazer sentido, exatamente. E não fazer sentido, a jornada que você vai andar com ele, meu irmão, é o que é o doce, né? Que é o legal. Enquanto isso faz sentido e tem a ver com o personagem e a personalidade que ele demonstrou desde o início, e foi muito legal, cara, porque eu pude botar as minhas raízes, que eu tenho, meu bisavô, por parte de mãe, era indígena. Aí a mulher dele, portuguesa. Do outro lado, tem a cultura africana da minha bisavó por parte de pai, que era casado com português. E muito da minha família não sabia das origens e não sabia, assim, não ficou legado daquela coisa de ninguém ter um traço da cultura. E chegou um momento que eu falei, velho, eu conheço tanto da cultura grega, eu conheço tanto da cultura americana, anglo-saxão, Thor, não sei o quê, e vem e vai, mitologias. Eu não conheço nada da cultura indígena, não conheço nada da cultura africana. E se eu relegasse toda a minha parte de colonos portugueses e começasse a entender um pouco mais do que vem? E aí eu pego, inclusive tem um negócio que é muito engraçado, eu refiz o volume 1 do Megasonics, que é isso aqui. Agora tá grosso pra caramba, 128 páginas, bonito demais. E eu tenho conjurações de poder também. Não é que seja uma magia, mas quando o cara vai jogar o poder, ele fala uma coisa, tipo um Kamehameha, que vem do japonês. E os meus poderes são em Tupi-Guarani. Então, você acabou de falar sobre essas origens do Megasônicos, e você até já mostrou para o pessoal rapidinho o impresso do quadrinho, mas originalmente você pensou nele para ser animação, né? Então, assim, durante muito tempo o projeto era apenas animação, tanto é que a animação saiu primeiro, né? E depois é que virou mangá. Na verdade, ele foi junto, cara. Assim, é que os bastidores aconteceu de um jeito e que o público saiu de outro completamente diferente. E quando eu consegui fazer 5 minutos de animação, eu falei, vou fazer minha série.
que era o Megasônicos. Já tinha alguns testes que estavam rolando. E no meio do caminho me apareceu uma encomenda, que era fazer o Jaral, que não era Jaral ainda, era Do You Understand? Era uma série baseada no... Era para fazer um sonho de um gaúcho, Marcos Teixeira, que tinha a possibilidade de entrar com um projeto para segurança pública, ou seja, nada a ver com audiovisual, e queria fazer um projeto num centro correcional. E, em paralelo, ele tinha o sonho de fazer animação. E, por acaso, o lance do correcional foi o que me pegou, que eu quis. E aí ele conversa, me mostra um livro feito por uns garotos que ele meio que ajudava lá, dava um dinheiro para os caras. Era coisa muito de criança mesmo. A história era ruim, o livro era ruim. E aí ele me falou do projeto do centro correcional. Eu falei, pô, peraí. O livro eu não gostei não, mas isso aqui eu quero fazer. Porque eu estudo em colégio público desde muito pequeno, desde meus 8 anos de idade. Estudei 1 ou 2 anos no colégio particular, mas o resto foi tudo colégio público. E meu ginásio foi muito bom. Eu estudei francês no ginásio, estudei teatro no ginásio, inglês. E, cara, eu aprendi muita coisa. O francês que eu falei, sei lá, há 10 anos atrás, quando fui a primeira vez para a França, foi o francês do ginásio, que eu nem lembrava que lembrava. E aí, quando eu fui colocado na parede, o francês saiu, eu falei, opa, olha o ginásio aí, veja lá a pastora dando certo. Não é que eu sei, eu passo doble? E aí eu falei, cara, eu quero fazer esse negócio. Mas essa história é ruim. Se eu puder mudar essa história do jeito que eu quiser, a gente consegue fazer ela. Ele falou, pô, deixa só os nomes, que era o nome da filha, do sobrinho, do primo. Eu falei, não, vamos deixar os nomes principais. Mas eu vou mudar alguns. Inclusive, eu botei nome de indígena. Um dos personagens principais era Rude, de bola de gude. Eu chamei de Rudá, que é amor em Tupi-Guarani. Olha o Tupi-Guarani voltando. Botei Vila Lobos, botei representatividade. Era todo mundo do Rio Grande do Sul, lourinho, né, de olho azul. Eu falei, não, vamos trazer uns africanos, vamos trazer uns indígenas, vamos trazer uma parada. E acabou sendo um grande sucesso na TV Brasil. E aí, acabou o Jaral, eu peguei a equipe que eu tinha formado, eu falei, vamos de Megasônicos. Vamos fazer finalmente o Megasônicos aqui acontecer, tá? E no meio do caminho, eu já tinha criado uns meus seguidores, né? Que eram pessoas que eu peguei desse projeto social. Infelizmente não foram os internos que acabaram ficando, mas foram pessoas que passaram, porque era um projeto aberto também para a sociedade. Ali em São Gonçalo, perto da Praça Zé Garoto e tal, no Criante lá. E aí, essas pessoas já começaram a me conhecer, já sabiam que eu gostava, sabia que eu gostava de mangá. E a gente estava fazendo um anime, que o Jaral, querendo ou não, é um anime. Sim. E aí, pô, todo mundo vendo anime todo dia, mas também lendo, dentro da estrutura, mangás. Como é que a gente, não faz um mangá, Balu? Eu falei, cara, mas aí parar para poder fazer um mangá, é sério? Ele, não, a gente pega os frames da animação que já está sendo feita e quadriniza isso. Sim. E aí eu falei, olha só, eu vou dirigir e vocês fazem a parte de adequação. E ficou ruim, mas ficou. Né? Então, assim, na verdade, o mangá saiu primeiro, eu lancei em PDF na época, acho que 10 pessoas compraram, 12 pessoas compraram, não fez sentido. Então a animação acabou saindo mais cedo por conta da internet e por conta do YouTube. Mas o quadrinho ele foi feito primeiro, quer dizer, ele foi feito em paralelo, mas lançado em primeiro. E aí eu entendi que eu não conseguiria fazer a série, porque em paralelo ao que a gente estava fazendo, eu estava negociando com o Cartoon Network, que é o Jaral meio que estava indo para a TV Brasil, o Cartoon Network estava acompanhando desde o primeiro teaser o Megasônicos, até que chegou um momento que tinha um episódio. E aí a pessoa falou, a Daniela, Dani Vieira, cara, agora está perfeito. Cara, meu irmão, é isso que a gente precisa. Eu, pô, que legal. Olha o $1 milhão chegando. Para mim, né? Não, o problema nem foi esse. O problema é que você chegou com uma coisa que a gente precisa, só que com 1 mês de atraso.
A gente acabou de passar pelo mercado internacional e compramos 5 desse gênero. Não. O que acabou sendo bom para mim. Por incrível que pareça, tem algumas coisas que são ruins que acontecem na sua vida e na hora você fica muito revoltado, mas que no grande jogo da vida, isso se transforma numa oportunidade. Um pouquinho depois, um amigo meu, que fazia o Carrapatos e Catapulta, estava vendendo, ia para o Brasil e América Latina, também para a Cartoon Network, e cada episódio saía para ele recebia $1.500. E naquela época o dólar estava meio que 1 para 1, 2 para 1. Vamos supor que tivesse 3. Ainda assim, pô, $1.500 dá R$ 4.500. Para você ficar 5 anos com o seu produto preso no Brasil e também na América Latina, que são mercados, para quem não sabe, a gente pega o nosso produto e vende para o Brasil, depois vende para outra plataforma, depois vende para um streaming, depois vende para outro país, aí vende para 3 ou 4, 5 televisões dentro de territórios que não são os nossos, e isso sim vai pagando a conta da produção, que é muito cara. Assim, é absurdamente cara. Sim, porque R$ 4.500 não pagam um episódio. Não tem como pagar. Nada. E aí eu comecei a me perguntar uma coisa muito interessante, era quanto eu precisava me pagar para não precisar vender a minha alma para uma televisão. Sim. E aí já estava a resposta. Com R$ 4.500 que eu ganhasse, ou que eu me investisse de alguma forma, era um episódio a menos que eu vendia para alguém. E que eu podia, dentro desse mesmo prazo, tentar ganhar esse tipo de dinheiro. Se eu conseguisse ganhar R$ 4.500 com esse episódio, que não fosse para vender para os outros, eu era melhor do que a Cartoon Network. Sim. Faz sentido. Sim. E estava começando a ficar muito mais popular o YouTube. E não podia veicular no YouTube se você estivesse na Cartoon Network, se estivesse na Disney, porque fazia parte do contrato a exclusividade de direito. Exato. Eu falei, cara, internet é legal. E eu já tinha ficado meio bolado, porque na mesma época eu tinha descoberto que eu era o número 1 na parte da manhã e na parte da tarde na TV Brasil. Eu falei, velho, tudo que eu preciso para fazer um negócio. Eu não vendo para uma major, eu coloco no lugar onde já tem uma entrega que eu não preciso pagar e eu tenho os números. Isso faz sentido. E aí eu falei, beleza, eu vou refazer toda a minha vida. Eu vou usar os 3 projetos que eu tenho, que um era o Megasônicos, o outro era o Geral, que já estava vendido para a TV Brasil, e um era As Aventuras de Potinha da Luz, que é um infantil, que depois virou um livro também. Então, cada um desses eu ia colocar no lugar. O Megasônicos eu sabia que ia ser meu boi de piranha para a internet. As Aventuras de Potinha da Luz eu estava fazendo uma experiência de como colocar na mão de um agente estrangeiro para poder fazer o licenciamento lá fora. E o mainstream era do Geral. A ideia era que eu fosse aprender com cada um deles na porrada mesmo, assim, com todos os erros e acertos que pudessem ser inerentes a cada vetor de possibilidades, eu ia entender qual era a minha pegada. E aí, finalmente, a audiência teve acesso ao Megasônicos Animação, mas isso foi, velho, muito tempo depois. Muito, muito, muito tempo depois mesmo que o quadrinho aconteceu. Só que ninguém conhecia o quadrinho. Sim. E aí tem o quadrinho regressando só em 2016, que foi quando eu consegui uma gráfica que tivesse um preço não tão salgado, e eu entendi que 120 páginas era inviável, e eu dividi em 4, e me tirei em 3 partes o quadrinho, ficou cada um com 44 páginas, não era uma divisão exata, né? E aí eu fiz esse aqui, cara, que foi o primeiro Megasônicos, que a capa, inclusive, foi feita junto com a audiência, onde eu entendi outra coisa. Eu falei, cara, eu tenho um lugar, que é o YouTube, onde eu tenho pessoas que vêm, que não me conheciam antes, e que agora acompanham. Isso pode se transformar em cliente. Faz sentido, né?
O que não faz sentido para mim é eu colocar o meu personagem na televisão, ela explorar o horário comercial e eu não ganhar em cima disso. Logicamente, você ganha pelo licenciamento, que não é um dinheiro, é um dinheiro. É um negócio que, pô, legal. No montante, você vendendo para vários, se torna um business, se torna um negócio, se torna um mercado. Sim. Mas, assim, ele para em si. E o YouTube me trouxe essa possibilidade. O que depois se tornou algo que meio que se engessou, né? Que os algoritmos se tornaram mais normal também, se tornaram mais favoráveis ao YouTube, ao que ele queria, às diretrizes que ele estava interessado na época, mas o conceito estava meio que lá. Pessoas que gostam do trabalho do estúdio, comprar coisas do estúdio. E foi o que eu acabei fazendo. Por isso eu acabei abrindo a editora, porque já tinha gente o suficiente comprando o volume 3, aí depois compraram o volume 4, também que viram pela internet, viram. Aí quando chegou no volume 5, eu falei, peraí, vamos voltar atrás aqui. Porque eu não acreditava no mercado ainda de publicações editoriais, quadrinho em si, livro e tal. Porque todo mundo dizia que o público brasileiro não gosta de produto brasileiro. E eu fui entender que isso não era verdade. Tanto que, né, temos aqui um produto que não começa no volume 1, que é todo errado. Ele começa no volume 3. Se você quiser saber o que acontece no 1 e 2, você vai ter que ver a animação. Tudo errado. Entendi. Aí eu falei, vamos botar a bola no chão agora, que, né, estamos no volume 5, e vamos fazer isso de verdade? Que vamos abrir um selo editorial, já que eu já tenho um CNPJ, eu agreguei o KINAI ao meu CNPJ, botei lá o que tinha que fazer, e aí eu fui lançar o primeiro livro do Poti. Já estava na gaveta, em vez de voltar, aí eu pô, bonitinho, ISBN, todas as cartas catalográficas aqui bonitinhas. E eu falei, vamos entender se isso é um negócio mesmo. Eu vou pegar algo que não está dentro do que eu já vendia, que podia ser só o hype daquela franquia em si. Vou pegar algo do zero e vamos ver. Imprimi poucos, eu acho que imprimi 1000 ou algum, um pouco mais ou menos, né? Não um pouco. Não, é uma tiragem razoável, é uma tiragem boa. Não, principalmente para independente, né? É uma boa tiragem. Pois é, e aí eu fui para feiras, cara. Suficiente para se enrolar se você não vender. Bem por aí. E aí eu fui para o FIC. E eu vendi muito a ponto de esgotar uma tiragem. Não a tiragem toda, mas a tiragem que eu levei, né? Porque o livro pesa. Para quem não sabe, livro pesa. Você não levou 1000 livros para a FIC. Não, nem doido. Então eu tinha que, pelo menos, recuperar o investimento, né? Que era avião, a mesa, a impressão e a estadia. Então, esse livro tinha um objetivo muito forte. Então, era uma prova de fogo, né? E ele se pagou. Eu falei, uai, isso sim é um negócio. E eu estava levando o Mambembe, mas se eu levar isso do jeito que eu faço com animação, que é o meu projeto principal, né? Onde a minha empresa foi fundada, eu acho que isso pode ter uma relevância interessante. Eu não quero estar em livrarias porque já tinha um problema das livrarias estarem falindo, não estavam repassando os valores para os autores. Mas agora eu tenho um público que está comigo, ele não está com a TV Brasil, ele não está com o Cartoon Network, ele está com o valor. Sim. E eles estão vendo que isso está sendo feito. Alguns dizem, pô, que legal, e é só o que dizem, e é tapinha nas costas, e outros dizem, cara, eu quero que tenha isso aí. E todo mundo meio que enchia o saco. Pô, faz o volume 1 do Megasônicos. Ah, gente, mas você já viu a animação tá ali de graça, vê lá, cara, vai no meu site. Aí o povo, não, mas a gente está colecionando, pô, já colecionou o 3, já colecionou o 4, já colecionou o 5. A minha coleção bonitinha, direitinho. Exatamente, claro. Eu falei, velho, isso vai dar ruim, cara, que são 112 páginas. O bagulho é caro, o negócio é caro. Aí eu falei, eu vou imprimir, se vocês não comprarem, eu vou ficar muito bolado. E aí, passou o tempo, eu dei mais prioridade, logicamente, ao trabalho que me dava dinheiro, que é a animação, mas aos poucos eu fui refazendo. E a história foi ficando melhor. E aí eu fui reescrevendo, e fui redesenhando. Tudo ficou melhor.
comecei a colocar mais elementos, mais adereços, mais não sei o quê, trouxe mais ainda a cultura indígena para dentro do negócio, expliquei um pouco mais, inclusive contextualizei com a relação do meio ambiente que eu tinha colocado, tem uma série de notas de rodapé que no original não tinha, para explicar os contextos. Ficou rico, ficou bom o negócio, né? O negócio, eu ler assim e falava, nossa, que legal, como leitor, né? Isso me deu muita alegria. E aí eu falei, cara, beleza, refiz. Eu vou apostar nesse negócio. Então, eu paguei a impressão, e em vez de 1.000, eu botei 2.000 cópias. Esse menino é doido, né? Quer problema. E aí eu falei, velho, agora eu não tenho mais volta, né? Eu já botei o dinheiro. Aí me força a fazer uma baita publicidade e tem que dar certo. Agora tem que vender. E, velho, em 30 dias, vendeu, eu faturei quase R$12.000 na pré-venda. E, cara, não foi uma coisa absurda, eu não gastei dinheiro com publicidade. Foi uma coisa organizada, né? Um materialzinho bacana, dizendo o que era o projeto, a que se tratava, qual eram os personagens principais, um videozinho maroto. E ele já sai um produto trilingüe. Porque aí eu falei, já que eu vou realmente fazer um investimento, eu quero ganhar dinheiro. Eu não quero só botar na praça ali e ser só uma conquista pessoal. Não, eu quero ganhar dinheiro mesmo com isso. Então, ele já vai sair na Amazon em espanhol e também em inglês, versão eletrônica, e o português vai ser só a versão impressa. Que aí já era uma que eu não vou reimprimir, esse tipo de coisa, não tem um distribuidor trabalhando lá fora, mas as pessoas que estão lá fora consomem o virtual. Então, Valu, eu queria saber de você, cara, o que que mudou, né, nesses últimos 2 anos, né? Porque antes você estava fazendo a divulgação dos seus quadrinhos, como você mesmo falou, você fez uma pré-venda que fez maior sucesso, foi maior legal, e aí, de repente, chega 2020, mudando os planos de todo mundo, mudando os planos de todo mundo, e aí como é que ficou isso para você? Explica para a gente o que você teve que transformar na tua vida para fazer os seus projetos andarem, mesmo sem os eventos. Cara, no meu caso foi muito pior até, eu vou te explicar por quê. Ao entrar, depois de ter feito esse circuito de mercado independente, que você já participou algumas vezes também, quando eu cheguei na Bienal, eu já cheguei com outro olho, eu entrei com um olho de empresário. E quando eu vi a milhares de pessoas entrando ávidas para consumir, não é para ver, é para consumir material editorial, eu falei, velho, existe um mercado. Existe. Não é o que todo mundo diz que temos que furar uma bolha. Isso é um papo furado, velho. Isso é um grande papo furado de pessoas que não fazem publicidade. É só isso, na minha opinião. Eu posso estar errado? Posso estar errado. Mas o que eu vejo é isso. Se centenas de milhares de pessoas vão para 3 pavilhões do Rio Centro, que para quem não está aqui no Rio não conhece, é uma cidade. É uma cidade, uma pequena cidade, onde pessoas vão exclusivamente para consumir, para comprar impresso. E a Secretaria me chamou para ser um curador do espaço da Secretaria de Cultura do governo do Rio de Janeiro. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou virar sócio desse evento. Pode ser? Eu vou trazer os meus parceiros comerciais e eu quero metade do stand. E aí eu fiz um evento. E que, inclusive, ganharam um prêmio de melhor evento do ano do governo do Estado do Rio de Janeiro, com essa participação, onde eu levei a Priscila TV Colosso, levei banda tocando, botei 57 autores independentes para poder vender quadrinho, chamei cosplay, roubamos a atenção do Maurício de Souza com nossas atrações, ou seja, fizemos um evento dentro do evento. O Eberton falou que ele nunca tinha vendido tanto na vida dele, e ele é um cara de vendas. O Jorginho dos quadrinhos, que vende fanzine, cara, esgotou a tiragem, todo mundo esgotou a tiragem naquele negócio.
Cara, então é isso, né? Para eu vender as minhas coisas, eu tenho que ter um espaço bom. Para fazer um espaço bom, eu tenho que ou esperar alguém fazer, ou eu vou encurtar esse caminho e eu faço. E aí chegou a pandemia e fez assim, ó. Não, não, não! Essas E coisas acontecem. morreu. Aí o que acabou acontecendo? Eu tive que primeiro reavaliar toda a minha vida, porque assim, eu era a pessoa do evento presencial. E aí, cara, isso foi super positivo. O que a pandemia acabou me fazendo entender é que eu preciso ter espaços específicos com objetivos específicos e ser genérico não leva a resultado. Até pode trazer algum, mas ele não traz o resultado específico que eu queria. São para pessoas diferentes e tudo bem. Não é que um esteja certo, um esteja errado. É só ser alinhado com o objetivo. E a pandemia, para mim, me deu um foco. Eu quero ser a pessoa que traz o ensino? Eu até quero compartilhar. Então, eu vou fazer um espaço para isso. Então, eu criei uma plataforma que já tinha feito sucesso com a campanha, né? Eu falei, cara, então por que não trazer as pessoas, em vez de fazer no YouTube, eu trago para a minha plataforma. Aí eu peguei o meu site, valor.com.br, investi um dinheiro que está sendo pesado por enquanto, está sendo... Só estou investindo, esse menino é doido, né? Não para quieto. E eu transformei ela numa plataforma onde a pessoa pode somente ir para ver coisas. Ah, gostei, queria entender mais um pouquinho do que você está fazendo. Tem tutoriais, aí eu não faço mais tutorial no YouTube, eu só faço tutorial para lá, ou seja, naquele pedaço do site é um pedaço onde você vai só aprender. Ah, eu quero aprender mais rápido. Não tem problema, tem um espaço específico para você fazer o curso. Tá feliz? Pô, mas e se você quisesse me dar quer olhar o que eu estou fazendo, me dar um bisu? Tem um espaço de membros onde eu tenho oportunidades e alguns projetos eu dou esse bisu. Se você quiser, seja um membro pagante. E aí tem espaço para você receber dicas, tem espaço para você receber até empregos. Pô, semana passada eu botei 170 empregos para arte. Animação, direção de arte, todo tipo de arte voltado para animação e quadrinho, eu botei lá. Então é um espaço que eu controlo. Se tem uma coisa nova, eu mando a mensagem para o seu e-mail, que você está cadastrado no meu mailing list. Então você não perde. E aí, logicamente, quando eu tiver um próximo lançamento, esse lançamento será feito onde? Eu pergunto a você? Vai ser no valor.com.br. Valor Animation Studio. Fenomenal. Então, por um lado, a pandemia me tirou uma veia que seria a veia de produtor de evento, mas, por outro lado, ela me colocou no mundo meio que de plataformas, né? Eu construí um mundo onde acredito que vai beneficiar muito mais gente daqui a pouquinho. Sim, sim. Não, e é isso que é legal do ter que se reinventar na marra, né? Que é o que todo mundo teve que fazer. E você falou duas coisas aí bem legais que eu quero aproveitar de gancho. Uma é que você falou bastante do Eberton, e o Eberton é uma outra pessoa que eu entrevistei, que está aqui na grade da programação da FLIR, então fiquem atentos. Eu tenho um outro papo com o Eberton, que é um autor de quadrinhos. Bom demais o produto dele, cara. Excelente. E eu queria que você também falasse para todo mundo que você trouxe alguns desses desenhos animados que estão no Valuflix, que estão aqui também na FLIR. Você pode apresentar para o pessoal esses... Pô, claro. Velho, essa é uma... Sabe aquelas coisinhas que você não está esperando, de repente você fala, cara, que legal! Vai ter um episódio do Megasônicos e também um episódio das Aventuras de Potinha da Luz na plataforma da FLIR, cara. Então, assim, a galera pode ver de graça e você pode começar a conhecer um pouquinho mais dessas novas aventuras aí. E aí, se você quiser ver a série completa, você vai lá no valor.com.br e tá tudo certo. E também tá lá de graça. É isso aí. É tudo de graça, velho. Isso aí. Vocês têm a oportunidade de conhecer aqui. Gostou? Vá assistir o resto lá no Valuflix. E se gostou e quiser mais, compre os quadrinhos, compre os livros. Tá tudo lá na plataforma do Valor. Tá tudo na plataforma. Tá fenomenal. E já adianto todo mundo aí de que, com certeza, em 2022, quando tiver uma FLIR presencial,
nós estaremos lá. Com certeza o Valu estará lá com os Eu já me convidei. Todas, e as novidades que vão surgir. Valu, se obrigado. Bobear, ó, e se bobear, vai com cosplay junto, hein? Já tem cosplay sendo feito de Dito Terrine, não sou eu, já digo que não sou eu com o vestido, mas já tem fã que tá fazendo cosplay e que eu vou levar para qualquer lugar do mundo que eu for junto, cara. Que tá ficando muito legal. Obrigadão, Valu. Abraço. Tamo junto, irmão. Tudo de bom. Fiquem bem. Peace!